Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, nesse instante que você esteja assistindo esta videoaula. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre umas estruturas algébricas muito interessantes, chamadas de grupo. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que nós já temos trabalhado com esse tipo de estruturas anteriormente. Vocês, no dia a dia, também convivem muito com esse tipo de estruturas, e eu poderia ainda ir um pouco além e dizer para vocês que nós estamos imersos dentro de uma estrutura como esta. O problema é que nós não conhecemos ela, né? Não temos uma definição formal. Então, o objetivo nesta aula é apresentar para vocês este tipo de estruturas algébricas muito importante dentro do nosso curso e dentro da matemática como um todo. Bem, mas por que devemos estudar grupos, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que é uma das ferramentas mais utilizadas na matemática moderna, é um conceito fundamental dentre as diversas áreas da ciência e aparecem em todas as partes da matemática. Por exemplo, eles têm diversas aplicações, não somente dentro da matemática, sino também em outras ciências. Por exemplo, dentro da matemática, eles têm aplicações na geometria, devido a certas simetrias, que depois nós vamos ver esse conceito na próxima aula. E dentro da topologia também, que é uma outra área da matemática. Por exemplo, na topologia algébrica, os grupos são usados para descrever os invariantes de espaços topológicos. Esses invariantes, que são grupos, né? Temos, por exemplo, o grupo fundamental, o grupo de homologia e o grupo de cohomologia. Cada um deles é extremamente importante. Na física, o interesse maior está na representação de grupos Lie. Os grupos Lie, para quem tiver curiosidade, são grupos muito interessantes que se estudam dentro da geometria diferencial, né? E para este caso aqui da física, esses grupos podem descrever as simetrias, mais uma vez o conceito de simetria, né? Que as leis físicas devem obedecer em certos sistemas. E na química, por exemplo, os grupos também são utilizados para classificar estruturas cristalinas e assimetrias das moléculas. Por exemplo, uma molécula de hidrogênio, né? Então há uma certa simetria entre os átomos que compõem esse tipo de moléculas. Então, aqui eu trago para vocês alguma das aplicações, mas existem outras, né? Então, vamos falar agora sobre um pouco de história, de onde que provém esse conceito de grupos que nós conhecemos hoje. Muito bem, a teoria dos grupos tem sua origem no trabalho do matemático francês Évariste Galois. Galois foi um matemático muito importante, né? Infelizmente morreu precocemente, tinha uns 21 anos de idade quando ele foi morto, na verdade, e ele estudou sobre a solubilidade por radicais e equações polinomiais. Foi devido aos trabalhos de Galois que hoje se conhece a teoria de Galois, que é uma teoria muito importante que estuda a relação que existe entre a teoria de grupos e o estudo de polinômios. Existem polinômios que não podem ser trabalhados usando as ferramentas que nós conhecemos, mas usando a teoria de Galois, que usa teoria de grupos, é possível dar algumas propriedades sobre esse tipo de polinômio. Isso aqui é somente uma curiosidade para vocês, né? E logo depois dessas pesquisas iniciadas por Galois, a teoria de grupos começou a evoluir depois, mais adiante, com os trabalhos de Augustin-Louis Cauchy e entre outros sucessores. Então, dessas pesquisas surgiu a definição de grupo, que é a que nós vamos ver nesta aula, e é a que se conhece atualmente como a definição de grupo. Então, vamos iniciar considerando G um conjunto no vazio, e nesse conjunto está definida uma operação binária. Então, recordemos a definição
de uma operação binária que nós já vimos em outras videoaulas, né? Então, denotamos essa operação binária por estrela e diremos então que o par G com essa operação binária estrela é um grupo se são válidas as seguintes três propriedades. A primeira propriedade nos diz que A operado com B operado com C é igual a A operado com B e o resultante disso operado com C. Isso para qualquer A, B e C em G. Isso aqui, fazendo uma analogia com o conceito de anéis, que nós já vimos também, logo nas primeiras videoaulas, é o que se conhece como a associatividade, né? Então, essa operação é associativa. A terceira propriedade nos diz que existe um elemento em G, aqui é usual denotarmos esse elemento por E, mas pode ser qualquer outra notação, né? Mas existe esse elemento em G, tal que para qualquer A que nós tomarmos em G, hora que eu opero A com esse elemento E, isso é igual ao próprio A. E também é igual a E operado com A. Tá? Ou seja, essa operação, digamos, é comutativa, por assim dizer, com esse elemento E. Esse elemento E é chamado de elemento neutro de G. Então, elemento neutro. Né? Então, existe esse elemento neutro. E a terceira propriedade nos diz que para qualquer A em G, existe um elemento que nós vamos denotar por B, tal que A operado com B é igual a B operado com A, e isso é igual ao elemento neutro. Esse elemento B, daqui da definição, é chamado de elemento inverso de G, ok? Então, muito bem. Então, a partir desta definição, nós temos alguns exemplos de grupos, inclusive alguns deles nós já trabalhamos, né? Por exemplo, o conjunto numérico dos inteiros, dos racionais, dos reais e dos complexos com a operação de soma que nós conhecemos para cada um desses conjuntos numéricos são grupos, né? São exemplos de grupos. Nós já vimos que eles, com a operação de soma e o produto usual em cada um deles serão anéis, né? Então, em particular, a soma definida para cada um deles faz com que esses conjuntos sejam grupos. Mas, de um modo mais geral, nós temos que, se A com as operações de mais e estrela é um anel, então necessariamente A com essa operação de mais, né, é um grupo, ok? Então, os anéis que nós já estudamos logo no começo deste curso são, em particular, grupos, ok? Agora, o que acontece com o conjunto dos números naturais com a operação de soma usual, né, que nós conhecemos? Será que ele é um grupo? Bem, então, para verificar se é um grupo ou não, nós temos que olhar para a definição e ver se essa operação de mais ou de adição satisfaz as condições daquelas três propriedades, certo? Muito bem. Então, recordando rapidamente, a adição dentro dos números naturais, ela é associativa, certo? Muito bem, então ele satisfaz a primeira propriedade, né? A segunda propriedade, né? Será que existe um elemento neutro para os naturais dentre a adição, né? Bom, sim, né? Existe o natural zero, tal que para todo n
natural. 0 mais n é igual a n mais n, e isso é n, certo? Muito bem. Então, a segunda propriedade, ok, é satisfeita. E a terceira? Será que para qualquer natural existe esse elemento inverso? De forma que hora que eu somo os dois naturais, o inverso com o natural, me dá o elemento neutro que é 0? Por exemplo, o 0, se eu somar com ele mesmo, dá o 0, ok. E se eu pegar qualquer outro natural que não seja nulo, será que a hora que eu somo dá um outro natural? A hora que eu somo dá 0? O que vocês acham? Esse n diferente de 0, n natural. Bom, a resposta é não. Nós não conseguimos encontrar para qualquer natural diferente de 0 um outro natural, de forma que somado com ele me dê o neutro 0. Né? Então, os naturais não é um grupo. Okay? Muito bem. Algumas propriedades dos grupos são as seguintes. Então, um grupo, para qualquer um dos seus elementos, os elementos identidade, o elemento neutro, e o inverso são únicos. Quer dizer, uma vez que você diz que existe o elemento identidade ou o elemento neutro, é o elemento inverso, eles são únicos, não há outro. É aquele para a operação que você define nesse grupo. Okay? E a segunda propriedade é qualquer que seja x, a, y em g, se nós tivermos a operado com x, é igual a operado com y. Ou, se x operado com a é igual a y operado com a, então x é igual a y. Quer dizer, uma lei do cancelamento, mas observem uma coisa. Nós estamos cancelando o elemento a, que está sempre do mesmo lado. Então, por exemplo, aqui eu estou do lado esquerdo de x, né, nessa parte, e à esquerda de y. Então, fazendo isso, nós podemos cancelar ele, né? É o que nós estamos afirmando aqui. Ou, se você tiver ele à direita de x e à direita de y, então, novamente, você pode cancelar. Então, observem que o a ou o elemento que eu estou cancelando dentro dessa igualdade, ele está sempre ao mesmo lado do x e do y que estão em G. Okay? Isso sendo G um grupo. Okay? Muito bem. Há um exemplo muito interessante de grupos, são os chamados grupos abelianos. O que são grupos abelianos? Ou grupos comutativos, né? São grupos que, além de satisfazer, né, a definição como tal de grupos, né, eles satisfazem esta quarta propriedade, né? Que para todo A e B em G, você tem que A operado com B é igual a B operado com A. Recordem na definição de grupo que, a princípio, os elementos neutro e elemento inverso, eles já faziam essa função, mas aqui não somente para eles, é para qualquer dois elementos A e B que você pegar em G. Certo? Então, você tem que a operação ela é comutativa, né? Então, se satisfaz, além das três propriedades desta quarta, nós diremos que é um grupo comutativo ou abeliano. Nós, da agora em diante, nos referiremos a este tipo de grupos como grupos abelianos. Um exemplo de grupo abeliano, se nós tivermos um anel, então nós já vimos, pela definição de anel,
que A com a operação de mais ou de adição é um grupo comutativo e é denominado grupo aditivo do anel A. Mais um exemplo interessante de grupo abeliano é o seguinte: nós vamos considerar G um grupo e A um elemento de G. Então, para qualquer n inteiro, vamos definir A elevado a n como segue. Então, vai ser o elemento neutro de G, caso n for zero. Se n for positivo, A elevado a n será A elevado a n menos 1 operado com A. E se o n for negativo, então A elevado a n será A elevado a menos n, tudo isso elevado a menos 1. Então, segue desta definição e usando um pouco de indução matemática, que se m e n são inteiros, então valem estas seguintes duas propriedades, né? Que A elevado a n operado com A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. E a segunda propriedade, que é A elevado a m, tudo isso elevado a n é igual a A elevado ao produto de m com n. Aqui o produto, claro, o produto usual nos inteiros, correto? Sempre que G seja um grupo. Muito bem. Agora, se nós denotarmos este conjunto como sendo dos A elevado a m com m pertencente aos inteiros desta forma aqui, né? Então, esse conjunto, ele vai ser, claro, um subconjunto de G, uma vez que G é um grupo e há um elemento de G, então, na hora que você aplica a definição, todos esses elementos vão ser elementos de G, né? Porque a operação é binária em G, muito bem, e G é um grupo. Bem, e uma vez que A elevado a zero, por definição, é E, e usando o fato que A elevado a m elevado a menos 1 é igual a A elevado a menos m, isso segue, né, desta propriedade aqui, né? E pela primeira propriedade, A elevado a m operado com A elevado a n é igual a A elevado a m mais n, então segue imediatamente que esse conjunto é um grupo abeliano, certo? Ele é um grupo, mas ainda ele é abeliano e ele é denominado o gerado por A, né? O grupo gerado por A. Né? E ele tem ainda um nome bem mais interessante. Esse grupo é, na verdade, chamado de grupo cíclico, gerado pelo elemento A de G, né? Então, como nós já vimos, todo grupo cíclico é abeliano, pela própria definição, nós acabamos de ver, certo? E exemplos de grupos cíclicos, nós temos, por exemplo, o grupo dos inteiros com a adição usual, ele é um grupo cíclico, pois os inteiros, ele é gerado pelo 1, certo? Por exemplo, se eu quero se eu quero, por exemplo, o inteiro 2, o que eu faço? Somo 1 mais 1, e eu tenho 2. E assim sucessivamente, eu posso ter tanto os positivos como os negativos. Muito bem. Outro exemplo de grupo cíclico é o grupo aditivo dos inteiros módulo n. Nós já vimos, né? Isso aqui era um anel, então ele é um grupo chamado de grupo aditivo. E ele é cíclico. Por quê? Porque ele é gerado pela classe do 1, ok? Então, muito bem, isso é tudo nesta aula de hoje. E na próxima videoaula nós falaremos um pouco mais sobre outros tipos de estruturas.